Senhor, irmãos? Abre a tua Bíblia, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24, versículo 49. Diz assim a palavra de Deus: eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvamos e bendizemos o Teu nome, ó Deus. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nesta oportunidade, meu Deus, estamos para Te adorar nesta manhã. E pedimos, ó Deus, que Tu venhas falar com cada um de nós nesta oportunidade. Que a Tua palavra, meu Deus, que acabamos de ler, venha ser o alimento espiritual da vida dos Teus filhos e filhas. Nós suplicamos a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos nos assentar, irmãos e irmãs. Louvamos e exaltamos o nome do nosso Deus por todos os benefícios que Ele tem feito para conosco. Louvamos pelos benefícios que Ele tem feito para com a sua igreja. Então, meus amados irmãos, nós vamos nesta manhã falar sobre o seguinte tema, baseado neste texto que fizemos a leitura: a necessidade do poder do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. A igreja de Jesus Cristo, como nós estudamos na lição bíblica, ela nasce com um propósito. E Jesus Cristo, sábio como é, Ele vai trabalhando na vida dos seus discípulos, preparando eles na caminhada e na organização e implantação do reino de Deus, cumprindo-se cada etapa daquilo que estava acontecendo, daquilo que iria acontecer e daquilo que era o propósito da parte de Deus. Este texto narrado pelo Dr. Lucas, ele narra para nós após a ressurreição de Jesus Cristo. No versículo 1 do capítulo 24 até o versículo 12, narra o momento, os dias o primeiro dia, logo a ressurreição. Aí no versículo 13 até o versículo 35, Jesus conversa com dois homens que estavam indo para a aldeia de Emaús. E aqui neste texto Jesus aparece para os discípulos. E Jesus tinha prometido, antes de subir aos céus, de que Ele iria enviar o Espírito Santo. A promessa de Cristo e a ordem expressa de Cristo é: primeiro Ele diz, permanecei na cidade. Jerusalém naqueles dias era o centro da atenção para os acontecimentos nos dias anteriores. Aí Jesus Cristo diz para eles: permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Porque Jesus diz e fala estas palavras para os discípulos? Porque eles estavam querendo saber a respeito dos tempos do fim. O mesmo livro, aliás, o mesmo escritor, no livro
Senhor, diz-nos quando acontecerão essas coisas. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e até os confins da terra. Os discípulos, irmãos, estavam presos na preocupação dos acontecimentos do fim, mas Jesus estava dizendo para eles, vocês vão receber o Espírito Santo, que vai descer sobre vocês serão minhas testemunhas. Por isso, a título ainda de introdução, o tema, a necessidade do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Mas, fazendo a transição da introdução para a parte da mensagem, a pergunta é, por que a igreja precisa do Espírito Santo? Primeiro, a igreja precisa do poder do Espírito Santo para tirar os olhos da especulação teológica e olhar para a ação missionária da igreja. Os discípulos estavam querendo saber momentos e épocas em que o Pai tinha reservado para Ele mesmo por exclusiva autoridade. Os discípulos estavam na especulação dos acontecimentos. Jesus, porém, desloca a atenção deles para um chamado urgente da igreja. Irmãos, isso há 2000 anos atrás, pouco mais. Jesus desloca a atenção deles e diz, vocês têm uma missão urgente. Vocês têm uma missão intransferível. Vocês têm uma agenda a ser cumprida de forma universal. Porque ele diz, até os confins da terra. A igreja, irmãos, eu e você, precisamos levantar os nossos olhos e olhar para os campos que branquejam para a ceifa. Quando o agricultor planta a sua lavoura, ele fica esperando o momento certo da colheita. E ele vai entender o momento em que ele vai colocar a foice para colher. Jesus está dizendo para a igreja que o campo está branco, pronto para a colheita. E ele está dizendo para nós que nós precisamos ter uma visão espiritual. A igreja precisa de poder, não para ficar trancada ou trancafiada dentro de 4 paredes, mas ela precisa, na sua caminhada, ir para a pregação do Evangelho. Meu Deus, aleluia! Glória a Deus. A igreja, os discípulos estavam olhando para a situação de Israel. Os discípulos estavam olhando para a situação de Roma. Os discípulos estavam preocupados porque Jesus disse que chegaria o momento do fim. Mas o momento do fim da parte de Deus não é o momento do fim nosso. Ela precisa colocar a mão ao arado. Jesus está dizendo, vocês vão permanecer na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Mas ela precisa de poder para testemunhar. Mas a igreja, ela não pode apenas pensar, irmãos, na ação missionária. Ela precisa pensar na ação missionária, mas enquanto comunidade ou enquanto igreja, você e eu precisamos pensar em outros acontecimentos que vai vir e que vai colocar à prova a fé da igreja. Por que o Espírito Santo? Por que a igreja precisa do poder do Espírito Santo? Primeiro, ela precisa para
cumprir a missão de pregar. Mas você sabia, irmão, que eu como igreja, você como igreja, na coletividade, nós precisamos do poder do Espírito Santo para perdoar? Sabia disso? Preste atenção. A agenda missionária da igreja, a agenda de Jesus Cristo estabelecida para a sua igreja, tinha que passar por uma cidade, Jerusalém, Judeia e Samaria. A agenda da igreja inevitavelmente tinha que passar por Samaria. Quem eram os discípulos que estavam ali falando, aprendendo com Jesus? Judeus. Havia naqueles dias um abismo de relacionamento entre judeus e samaritanos. João capítulo 4. Outra hora você vai lá no texto, você vai ler o que eu estou dizendo. Eles, judeus, se consideravam-se superiores aos samaritanos. Eles entendiam que conversar com o samaritano não tinha uma porta aberta. Havia esta ferida aberta, havia esta animosidade intensa entre esses dois povos. Porque depois da morte de Salomão, com a ascensão do reino de Roboão, ele divide o reino, ele fica com a parte do sul, e o comandante do exército de Salomão, Jeroboão, fica com a parte do norte, e tempos depois o reino do norte é invadido pelos assírios, e aí vira uma miscigenação e não tem mais, digamos assim, um povo judeu no norte, e aí ganha-se proeminência a cidade de Samaria e os samaritanos. Não era nem judeu nem assírio, era uma mistura, era uma miscigenação de pessoas por ter misturado as duas nações. Aí havia essa separação. Mas quando Jesus diz para a igreja, lá em Lucas 24, 49, ficai na cidade até que do alto você já é revestido de poder. Parece que os discípulos agora, pronto, vamos ser cheios do Espírito Santo, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos orar e vamos pedir fogo do céu para descer lá em Samaria. Aí quando Jesus fala em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz, vocês têm que passar por Samaria também. Por isso, a igreja precisa do poder do Espírito Santo para perdoar. É com a ajuda e poder do Espírito Santo, irmãos, que as mágoas são curadas, que o perdão é oferecido e que o Evangelho triunfa. Precisamos do poder do Espírito Santo para perdoarmos uns aos outros. Olha, eu fiz menção no texto de Atos 1:8, de Lucas 24, 49, de duas nações. Mas agora pense comigo, irmãos, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, irmãos, sem a ação do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, melhor dizendo, nós não perdoamos e viveremos no relacionamento da nossa família com as feridas das mágoas abertas, não sendo curado. Mas aí quando eu deixo o Espírito Santo trabalhar na minha vida, eu deixo que o Espírito Santo me ajude a perdoar e a mágoa da ferida é curada. Precisamos do poder do Espírito Santo para não armazenarmos rancor no coração. Irmãos, a Bíblia diz que do nosso coração tem que sair coisas boas. É verdade ou não é? Quem foi que falou isso? Foi Jesus Cristo. Não foi nem Pedro, não foi nem Paulo, foi Jesus. Do coração dos homens, de lá de dentro, vai sair mágoa, vai sair guerra, vai sair adultério, vai sair trama. Ele está dizendo, lá de dentro não precisa, não tem que ter isso.
Lá tem que ter amor. E aí quando você vai para a carta aos Gálatas, está lá, ó, fruto do Espírito. Onde o Espírito Santo de Deus está governando, prevalece o amor, o perdão e o poder. Glória a Deus. Terceiro, primeiro, ó, para missão e para perdoar. Mas a igreja, nesta pergunta, por que necessitamos do Espírito Santo? Para morrer. Falamos há pouco na escola bíblica que a igreja de Atos, quando entendeu a mensagem do Evangelho, ela colocou-se, ela não valorizou a sua própria vida, mas ela colocou-se à disposição e, se possível fosse, morrer pelo Evangelho. E muitos morreram. E não foi pouco. Aí o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, tem a palavra testemunha. Ó, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. A tradução da palavra grega para testemunhas no português é mártir. Ó, receberão poder para serem os meus mártires. Somos chamados a viver com Cristo e morrer por Cristo. Somos chamados a dar a nossa vida pelo nosso irmão. A igreja é uma comunidade. E esta comunidade, como nós falamos lá na escola bíblica, como nós lemos lá no texto de 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 até o versículo 27, que faz a analogia do corpo. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Se o irmão é preso por causa do Evangelho de Cristo, irmãos, eu tenho que orar para que o Espírito Santo, para que Deus toque lá e liberte aquela pessoa. Se eu sou membro do corpo de Cristo, e a igreja de Cristo não se restringe a nós, a igreja de Cristo ela é universal, a igreja de Cristo ela está espalhada por todos os cantos do mundo. Enquanto você e eu estamos aqui sentados nesta manhã, falando ao microfone com as caixas, transmitindo o som, sendo gravado, tem crente, irmãos, em alguns lugares do mundo, escondido. Olha para mim, escondido, que vai secretamente para aquele lugar adorar a Deus. Irmãos, eu já falei aqui na história da igreja na China, onde tem uma Bíblia para todo mundo. Tem uma Bíblia. E aquela Bíblia é repassada por famílias. Tem um período daquela família ficar com aquela Bíblia em casa lendo. Aí vence aquele dia, ela chega na igreja, devolve, passa para outra pessoa. Você tem a Bíblia aí na tua mão. Eu tenho a minha aqui de papel, tenho uma aqui no computador, tenho uma no aplicativo do celular. Lá em casa eu tenho umas 8. Poder, e aí se descobre que eles pregam contra o governo. Eles são mortos. Ou ele nega a fé em Cristo Jesus para permanecer vivo, ou ele permanece com a sua fé em Cristo Jesus, a sua posição de fé, e morre. Aí Jesus diz: aquele que perder a sua vida por minha causa, a achará. É disso que Jesus está dizendo. Não, irmãos, estaremos prontos a viver para Cristo se não estivermos dispostos a morrer por Ele. Precisamos do poder do Espírito Santo para ir além fronteira. Quarto, é um ledo engano pensar que missões só será feita,
que missões é uma obra a ser feita apenas de alcançarmos nossa terra. Não. Jesus fala no texto, ele é bem claro. Ó, vocês vão receber, vão ser minhas testemunhas, e aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aí abre a tua Bíblia aí, irmão, no livro de Atos, mesmo capítulo 8. O que o texto diz? O versículo 1 de Atos 8 é a conclusão do acontecimento da vida de Estevão. Mas aí o texto diz assim: e Saulo estava consentindo na morte de Estevão. Aí a segunda frase do texto diz assim, ó: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Versículo 4: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra de Deus por onde quer que fosse. Indo Felipe para a cidade de Samaria, lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu que Felipe e viu os sinais milagrosos que ele realizara, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, o que Jesus fala no capítulo 1, versículo 8? Vão ser minhas testemunhas em Samaria. O que acontece em Samaria? Filipe vai para lá. E quem é Filipe? Filipe não é do grupo dos 12. Filipe era diácono lá no capítulo 6. Filipe vai para Samaria. Ele começa a pregar. Os sinais não é confirmado. Milagre acontece. Espírito imundo sai das pessoas. E as pessoas dão grande ênfase, grande atenção naquilo que está acontecendo. E houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, eu não posso, você não pode pensar que a igreja tem que fazer o seu trabalho numa cidade para depois ir para outra. Ela fala simultaneamente. Eu já ouvi crentes criticar a igreja da seguinte forma: por que eu vou ofertar para que plante, como foi alguns anos atrás, tinha grande ênfase na campanha da plantação e consolidação da igreja de Moçambique. Falava bem assim: por que eu vou ofertar para manter um pastor lá, manter uma professora lá, manter uma escola lá para bastante crianças lá em Moçambique, se aqui em tal cidade não tem? O evangelho ele vai simultaneamente. E essa pessoa, irmão, você sabia que quando faz campanha de missões é o que menos oferta? Quando vai fazer alguma coisa na igreja, ela não tem tempo. Lembra que nós falamos isso na Bíblia há pouco? Eu estou cansado, arruma desculpa. Aí Jesus está dizendo: a pregação do evangelho, discípulos, meus meninos. Jesus falando ali, Jesus já próximo a subir ao céu. Vocês vão pregar aqui em Jerusalém, vão descer na Judéia, vocês vão subir para Samaria e vai chegar aos confins da terra. Aí o evangelho vai além fronteira daquilo que Jesus está dizendo. Este trabalho do evangelho, a minha ação como igreja, a tua ação como igreja, é além fronteira de onde estivermos. Porque a visão e o propósito de Deus para a igreja, a visão e o propósito de Deus é que o evangelho seja pregado por toda a igreja, a todo mundo e a toda a criatura. Senão você pega a lição bíblica, essa que é a que está terminando esse trimestre, e você tem
são 50 países que mais perseguem cristão no mundo. Mas por que perseguem? Porque tem alguém lá que é fiel a Jesus Cristo. Isso é que coloca os 50 maiores perseguidores de cristão no mundo. Mas tem mais. Tem mais. Porque o Evangelho ele espalha por todo mundo. Aí quando você vai estudar sobre a Igreja de Cristo, que na linguagem teológica é igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível não é a que eu vejo, é a que você vê, é nós aqui. É os irmãos da Assembleia de Deus reunidos ali embaixo, é os irmãos da Batista lá em cima, essa é a igreja visível. Mas ali no conceito invisível, é aquela que só Jesus Cristo vê. É aquela que está espalhada pelo mundo todo. É aquela que está lá na missão de hoje, foi um tour. Qual que é, presbítero, o nome aí? Eu lembro? Turcomenistão. Tem crente lá, irmão, que ora, tem crente fiel lá. Tem crente lá porque é fiel, tem crente no Vietnã. É a igreja invisível de Jesus Cristo. Aí quando eu olho para o texto da palavra de Deus, Jesus está dizendo: você vai ser cheio do Espírito Santo. E esta unção e esta abundância do Espírito Santo é quando eu coloco o meu joelho no chão. Porque os discípulos, naqueles dias ali no início, eles ficaram preocupados, como eu disse na primeira parte, na introdução, das circunstâncias que estavam acontecendo. Mas aí tem sempre alguém que vai te chamar na oração. Se não tem quem quer orar, você ora. A batalha é sua, a batalha é minha. É eu que tenho que buscar, é eu que tenho que clamar, é eu que tenho que falar com Deus. Caminhando para a parte final, a igreja precisa do poder do Espírito Santo para viver em santidade. O poder de Deus tem a ver não apenas com carisma, mas sobretudo com caráter. Uma vida poderosa produz impacto não somente pelos dons, mas pelos frutos do Espírito. A igreja de Atos impactou o mundo com a pregação do Evangelho, e a igreja de Atos impactou o mundo com a santidade. A igreja do século XXI, ela vai impactar o mundo, e ela precisa impactar o mundo quando ela entender que ela é de fato sal e luz do mundo. Glória a Deus, aleluia. A igreja precisa pregar, irmãos, o Evangelho, testemunhar no poder do Espírito Santo, como eu estou falando, mas ela precisa impactar com os olhos também das outras pessoas, olhar para nós como imitadores de Deus. O texto que nós falamos de Atos capítulo 1 e capítulo 2 fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações e no partir do pão. Ó, e aí entre eles havia amor, havia comunhão, singeleza de coração, e o resultado, o crescimento espiritual. O propósito de Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. As marcas da igreja não são apenas distintivas
distintiva da igreja primitiva. As marcas do evangelho da igreja também devem ser do século 21. O poder de Deus, irmãos, não é só nós batermos o joelho no chão, orarmos e falarmos em língua. Mas o poder de Deus é a busca urgente pelo poder do alto. Não se amedronte, não fique com medo. As coisas vão acontecer, as coisas estão acontecendo, mas você e eu, cheios do Espírito Santo, eu tiro da primeira parte, tiro os olhos da especulação teológica e da especulação escatológica e olho para Jesus Cristo. Eu não fico, você não deve ficar preso às coisas que estão acontecendo na terra, mas você deve olhar para Jesus Cristo, olhar para a vida de Cristo e dizer assim, ter o entendimento, ter o discernimento espiritual. A volta do Senhor está próxima. E se você e eu estivermos cheios do Espírito Santo, a volta de Cristo virá e nós não iremos. Se nós não estivermos percebendo o que está acontecendo, mas olhar para a volta de Cristo e dizer, Senhor, eu quero ir, eu quero viver em santidade, eu vou passar pelo fogo, mas não vou ser queimado. O fogo do pecado está ardendo na sociedade, mas eu vou passar pelo meio e não vou ser queimado. As abundantes águas do pecado estão jorrando na sociedade, mas eu vou passar e não vou ser submergido. Porque você está olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Eu e você, irmãos, precisamos do poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, irmãos, nós estaremos perdidos. Vamos orar? Se coloque em pé e vamos despedir com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todo sempre. Amém.